Bom, irmãos, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre a grande tribulação que está para chegar sobre toda a terra. Você pode estar se perguntando, por que os líderes, os grandes líderes das denominações não estão falando sobre esse fim que está para chegar sobre toda a face da terra? Simplesmente porque o Eterno, ele sempre chamou as coisas loucas para confundir as sábias. O Eterno sempre chamou os pequeninos para pregar as suas grandes revelações, para pregar o seu verdadeiro evangelho. Se você olhar no livro de Isaías, ali diz que o próprio Salvador Yahushua, quando ele veio à terra, a Bíblia não diz que ele veio como um homem aparente, a Bíblia não diz que ele veio como um rei, a Bíblia nos mostra que ele veio como um simples homem, um homem humilde. Ali nos mostra que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. E a Bíblia diz que olhávamos para ele e não havia beleza alguma que atraísse o nosso olhar. Veja bem, irmãos, subindo como raiz de uma terra seca. Uma raiz, irmão, não tem beleza alguma. A raiz de uma terra seca não tem formosura alguma. Mas foi assim que Yahushua veio. Ele veio humilde, ele veio na simplicidade. Por quê? Porque é assim que o Eterno quer. O Eterno chama as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E a Bíblia nos diz que Yahushua era um homem rejeitado e desprezado por todos. O verdadeiro servo do Eterno, que carrega em si a verdadeira palavra do Eterno, ele não é reconhecido pela grande massa. Ele é um homem desprezado por todos, rejeitado por todos, assim como foi Yahushua Mashiach. Por isso ele disse: Pai, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. São os pequeninos que estão com o verdadeiro evangelho. É o pequenino rebanho, é o pequenino grupo que está levando a verdadeira revelação do Eterno. A igreja de Filadélfia, ele disse: vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra na perseverança. E porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então o Eterno, ele não chamou homens doutorados. O Eterno não chamou os fariseus, os escribas da lei. Ele chamou homens pescadores. Ele chamou os pescadores, homens humildes, homens que não eram letrados, para levar a sua verdadeira palavra, o seu verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Yahushua lhes respondeu: ao entardecer dizeis, fazeis bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adúltera reclama um sinal, e de sinal não lhe será dado. Então Yahushua, ele mostrou aqui o quê? Ele disse: esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, essa geração adúltera e corrupta, eles pedem um sinal, mas para eles não vai ser dado sinal algum. Eles sabem interpretar os sinais dos tempos, quando é que vai chover e quando não vai chover, mas eles não conseguem discernir a verdadeira palavra do Eterno. Esses fariseus, eles não conseguem discernir os sinais do Filho do Homem, os sinais que marcam o retorno de Yahushua, os sinais que marcam a volta do Filho do Rei da Glória. Eles não conseguem discernir os sinais que antecedem o arrebatamento dos vencedores. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que os sinais são para os humildes, são para os simples, são para o pequenino rebanho. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios, nós podemos ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: o homem natural não aceita o que vem do Espírito do Criador, é loucura para ele, não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Então veja bem, meus irmãos, existem 3 tipos de crente: o crente carnal, o crente almático e o crente espiritual. O crente carnal é aquele que vive na esfera da carne,
na carne pecaminosa. O crente almático é aquele que vive na esfera da alma, é o crente materialista, é o crente deixado com seu intelecto. Ele não consegue discernir as coisas espirituais, ele só fica na esfera da mente, só é na esfera da alma, ele está preso nos bens materiais. Então ele não vai conseguir discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque isso é para os homens espirituais. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Ele compara coisa espiritual com coisa espiritual. E ele consegue discernir os sinais que Yahushua, que o Mashiach está dando para a sua geração agora, para a geração do fim. O homem espiritual consegue discernir os sinais que antecedem a volta do Mashiach. Mas o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Então arrebatamento é loucura para quem está na alma, é loucura para quem está na carne. É por isso que esses doutores da lei, esses fariseus, esses escribas que estão aí hoje, não pregam o arrebatamento, não pregam o Maranata. Por quê? Porque o Eterno vai levantar os humildes. Ele não vai levantar esses homens engravatados aí que estão presos nas coisas terrenas. Mas o homem espiritual, o homem humilde de espírito, a sua mente está preso no céu, está preso na glória. Os seus pensamentos estão cativos no Mashiach. E aí o Mashiach revela para ele as grandes coisas que estão ocultas dos sábios entendidos. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim. Apocalipse capítulo 12, versículo 5 e Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Diz que um grupo de vencedores há de reger as nações com cedro de ferro. A eles será dado tronos, a eles será dado um cedro de ferro, a eles será dado uma coroa. Eles vão reinar com Mashiach durante 1000 anos nessa terra. São homens espirituais, são homens que estão aguardando a volta do Mashiach, são homens que conseguem discernir os sinais da volta dele. Então veja bem, muitos vão dizer, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Meu irmão, leia no rodapé da Bíblia Almeida, lá diz que esse versículo foi acrescentado pelos padres, para que as pessoas ficassem acomodadas. No rodapé da Bíblia Almeida diz: esse versículo não consta em diversos manuscritos. Quando você lê a parábola, a mesma parábola da figueira, no livro de Lucas capítulo 21, lá não aparece essa frase: ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o filho nem os anjos. Esse versículo não está lá no livro de Lucas, porque ele foi inserido. E mais uma, a Bíblia ela não pode contradizer. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que o Eterno não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Muitos estão achando que os profetas são os engravatados que estão aí. Não, meu amigo. Os profetas são os humildes. Os profetas são aqueles que não afirmam ser profetas. Eles não querem receber glórias de homem. Eles querem receber a glória que vem do Eterno. Hoje, os profetas do Novo Testamento não é igual aos profetas do Velho Testamento, meu irmão. Os profetas do Velho Testamento escreviam os livros. Os profetas do Novo Testamento não, está lá no livro de Efésios. A uns foi dado serem pastores e mestres, são dons. Fala, a uns apóstolos, a outros profetas. O que é o profeta? O profeta pega hoje as escrituras que já estão escritas, recebem a revelação do Eterno e passa para os membros do corpo. Esses são os verdadeiros profetas. E os verdadeiros profetas estão clamando aí hoje, dizendo Maranata, que Yahushua vai voltar. Por quê? Porque eles conseguem discernir os sinais que foram colocados na terra e no céu. Eles conseguem discernir, eles conseguem receber revelações do Eterno para poder passar para os irmãos. Entendeu? Pastores estão andando com a Bíblia para baixo e para cima, debaixo do subaco, mas não creem nos sinais e nem conseguem discernir os sinais os sinais que indicam a volta do Mashiach e o arrebatamento dos vencedores. Isso são para os pequeninos. Obrigado, ó Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. E o que vai acontecer, Romilson? Depois que acontecer o arrebatamento do filho varão, o Eterno já colocou a mesa e deu as peças do quebra-cabeça. Se nós usarmos a nossa espiritualidade, se nós usarmos o Espírito, se nós buscarmos do Eterno, usarmos a palavra do Eterno, nós vamos conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça. Já está tudo aí. Emmanuel Macron é o anticristo, é o filho da perdição.
É a besta do Apocalipse. Muito bom dia, Liliana. Bem, como ele disse que fez uma grande reflexão, um diagnóstico desse fim de hegemonia ocidental no mundo e disse que havia uma necessidade urgente de uma nova ordem mundial. E Macron vê a Europa e a França desempenharem um papel principal dentro dessa nova ordem mundial. E por essa razão, o que ele criou é um projeto para redefinir a civilização europeia como um projeto bastante ambicioso, baseado nos valores da Europa dentro dos diferentes pontos da sua estratégia, que eram 5 pontos mais importantes que ele desenvolveu. Essa revista aqui é da nova ordem mundial, lá dos Rothschild. Estão avisando quem é o homem, ó. Estão avisando o que eles vão fazer com os Estados Unidos, ó. E o que vai acontecer com os Estados Unidos. O que vai acontecer com os Estados Unidos? Já sabe, esse espírito de adivinho, esses demônios, eles conhecem a Bíblia melhor do que os crentes. Você não vê lá no livro de Timóteo, fala assim, doutrinas de demônios. Tem homens que seguem doutrinas de demônios. Os demônios têm capacidade para criar doutrina. Então eles conhecem a Bíblia melhor do que muitos crentes. Então eles estão sabendo de tudo que vai acontecer. E tudo indica, meu amigo, que é agora. E aí Emmanuel Macron vai subir no poder, vai colocar a moeda mundial. Vai colocar a moeda mundial, porque isso aqui que está no peito dele, tudo indica que é um sistema monetário rastreado. Ó, pesquisa lá que você vai ver. Emmanuel Macron vai criar a sua própria moeda, que é o chip, e vai mandar implantar isso nas pessoas. Então o que eu quero trazer para você é o seguinte: não aceite colocar esse chip na sua mão. Se você colocar o chip, a Bíblia diz que você já está condenado ao lago de fogo. Não aceite o sistema de governo criado pelo Emmanuel Macron e pela nova ordem mundial. O Papa Francisco vai andar junto com Emmanuel Macron afirmando que ele é o Messias que haveria de vir, que ele é o Salvador que haveria de vir. Muitas pessoas vão ser enganadas, porque a Bíblia diz que eles vão usar de todo tipo de artimanha, de engano, milagres e prodígios miraculosos da mentira para enganar os que habitam sobre a face da terra. Então não aceita, vai aparecer coisas no céu, imagem nos céus. A tribulação são 7 anos e os últimos 3 anos e meio são chamados de a grande tribulação. A ira de Satanás vai cair, os 3 primeiros anos e meio, a ira de Satanás caindo sobre a igreja. Satanás vai perseguir a igreja. E os últimos 3 anos e meio são chamados de a grande tribulação. Aí é a ira do Eterno caindo sobre toda a terra, destruindo tudo. Aqui no livro de Isaías, olha o que ele diz aqui, para você ver. Ó. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, entre o terror de Iau e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Isaías 2,19. Olha o que diz: eis que Iau vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe despeçar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque Iau é quem proferiu esta palavra. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então veja bem, Isaías 24, versículo 1. A Bíblia nos mostra que o Eterno, quando ele levantar agora, ele vai derramar a ira dele. Quando ele levantar para julgar a terra, ele vai esbagaçar a terra. Ai dos que ficarem na terra, meu irmão. Ai dos que ficarem. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, fala que o anjo cortou falando ai dos moradores da terra. Porque falta tantas pragas ainda para acontecer. Então a Bíblia fala ali várias vezes, ai dos moradores da terra, será o dia da ira do Todo-Poderoso. Hoje nós estamos vendo a terra totalmente corrompida, com o homossexualismo, com a prostituição, com a pornografia, mas o Eterno vai vir julgar a terra. A Bíblia diz que o Eterno vai esbagaçar a terra será moída. Aí o que diz aqui, ó, que é grande aquele dia e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Jeremias 7, versículo 7. Veja bem, irmãos, os vencedores eles não vão passar pela grande tribulação. Isaías capítulo 26, versículo 20, ali diz assim: entra nos teus aposentos até que passe a ira. Entra nos teus aposentos até que passe a ira. É o Eterno guardando os vencedores lá na glória, para que ele possa derramar a ira sobre a face da terra.
Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, meus irmãos, não caia nessa aí na conversa desses pastores que estão dizendo aí que nós temos que passar pela grande tribulação. Vai passar sim. A igreja que não der crédito nas revelações do Eterno, a igreja que não der crédito nos sinais que o Eterno está dando agora, a igreja que fizer como o rei Acaz, que não deu crédito no profeta Isaías, essa vai passar pela grande tribulação. Mas o filho varão, os vencedores, esse não, esses vão ser arrebatados. A Bíblia diz que eles vão ser arrebatados para o trono do Criador. O resto da igreja, a igreja apostata, a igreja que está presa no materialismo, a igreja que está vivendo carnalmente, a igreja que não crê na palavra do Eterno, essa vai encarar a grande tribulação.